Oi, eu sou Nassau de Souza, nasci em Porto Alegre e vim morar em Santa Catarina ainda na minha adolescência. E foi aqui que eu descobri a minha paixão pela poesia. Na época, a minha família veio morar em Floripa, na rua Rafael Bandeira, e lembro que no pátio do meu prédio tinha um salgueiro chorão. E foi embaixo desse chorão que eu comecei a escrever meus primeiros poemas. Na minha infância, eu sonhei ser jogador de futebol. Na minha adolescência, eu queria ser cantor de bandas de rock. Mas foi na poesia que eu encontrei meu lugar, meu território de ser. Às vezes eu penso que foi a poesia que me escolheu, e não eu que escolhi a poesia. Teve até uma época que eu pensei em desistir, mas aos poucos a vontade ia voltando, começava a escrever mais uma vez, e de repente a poesia já estava instalada nas minhas entranhas. Essa vontade de escrever veio do meu pai. Ele me incentivou muito na leitura e na prática da escrita. Um dia eu perguntei para ele por que ele fez isso por mim, e ele respondeu que as pessoas que ele mais respeitava eram os poetas. Essa resposta me impressionou demais. E, de certa forma, eu queria ser alguém como os poetas. E de tanto escrever, tanto brincar com as palavras, foi lá pelos idos dos anos 80 que a minha carreira começou a tomar pé. Quando eu fiz parte do grupo de poetas e escritores Mário Quintana. O convite veio através do poeta Orlando Ferreira, e no grupo já estavam a Marlene de Favre, o Júlio Andreoni, o Jean Carlos Reinert e o Miller. Foi o momento em que acreditávamos que podíamos mudar o mundo com os nossos poemas. Criamos o movimento ultrarrealista, lançamos o primeiro jornal do ultrarrealismo e produzimos juntos, com o Ensemble Produções Teatrais, o recital da ecologia ultrarrealista. Aí veio a vontade de escrever para teatro. Me mudei para Blumenau e comecei a trabalhar com os artistas locais. Na época, Blumenau já tinha um movimento bem forte, com os festivais de teatro universitário da FURB e com o núcleo de teatro escola, no Carlos Gomes, dirigido pelo diretor Alexandre Venera. Também tinha uma galera muito afim de fazer teatro, de lutar pela arte e de abrir espaço. E foi nesse contexto que eu comecei a escrever os meus primeiros textos, que foram montados nos Jogos de Teatro de Blumenau. João Louco, Bye Bye Paraíso e O Fim foram algumas dessas peças. Era uma época que todo mundo trabalhava de graça, pelo amor à arte. Mas foi ali que eu dei os meus primeiros passos na dramaturgia e na produção teatral. Certo dia, num desses jogos de teatro, recebi a função de fazer um vídeo sobre a montagem do meu grupo de teatro. Quando eu peguei a câmera na mão, naquele momento, eu senti que eu queria trabalhar com vídeo, contar a história das pessoas através de imagens e, de certa forma, registrar a história contemporânea. E foi na virada do milênio que eu comecei a realizar esse sonho. Montei a minha primeira produtora e, de forma mais profissional, comecei a produzir vídeo e a escrever peças de teatro para a infância. Foi uma coisa, tipo, tudo junto ao mesmo tempo, mas de alguma forma eu conseguia fluir na arte da multimídia. Tipo, mudar o seletor de canal e daqui a pouco escrever para teatro, ou roteiro para documentário, declamar poesia. Né? Era bem doido essa época, assim. Então, o SESC e o SENAC me convidaram para dirigir um programa de televisão que ia ser veiculado na TV Galega de Blumenau. Esse foi um baita de um desafio, porque a proposta era de um programa semanal, basicamente de entrevista, que hora eu estaria filmando os assuntos mais diversos, nos locais mais variados, com todo tipo de pessoa. Mas o bacana foi que nessa época eu fiz muita amizade com gente muito boa. Se por um lado eu produzia um programa semanal, pelo outro eu estava apresentando teatro nas escolas do Vale do Itajaí, com um projeto patrocinado pela Unimed de Blumenau.
Nas escolas, a experiência é simplesmente inominável. Poder contar uma história para uma plateia cheia de crianças é algo maravilhoso. Ouvir as gargalhadas, ver aqueles olhinhos brilhando, a vontade deles de participar da cena, o aplauso sincero era algo que alimentava a minha alma. E foi nessa época que eu conheci a atriz Josi de Souza, que hoje é minha companheira, minha cúmplice e mãe das minhas filhas. Juntos realizamos muitos trabalhos, pois a Josi, como artista, ela veio, né, a somar com todos os projetos que já estavam em andamento e todos aqueles que ainda estavam por vir. E aí veio a vontade de produzir documentários e, de alguma forma, registrar a obra e o pensamento dos artistas contemporâneos e personalidades que estavam ali à nossa volta, na batalha diária, como a gente, né, na lida do dia a dia. Fizemos documentários sobre arte, cultura, aventura, meio ambiente, tudo que fosse possível para criar um mosaico da produção artística de Blumenau. Também vieram os videoarts que eu e a Josi começamos a experimentar. Foi uma investigação imersiva que eu guardo comigo até hoje. Tinha muito a ver com a necessidade de produzir uma obra autoral, porque até aquele momento eu estava produzindo documentários que falavam sobre a obra de outros artistas, e não da minha própria obra. Por exemplo, no videoarte Solilóquio, nós filmamos 300 garrafas miniatura boiando numa piscina com 2.000 litros de água, com fogo refletido sobre a água. Já no videoarte A Cela, eu filmei a performance da Josi dentro de um túnel do trem, e as filmagens só aconteciam naquele momento em que parava de passar carro. Dentro do túnel, um cheiro muito forte do escapamento dos carros, um zunido que ficava ecoando, né, nas paredes, e a pressa de filmar, né, era uma loucura. E de repente acontece na vida da gente coisas que a gente não espera, né? E de uma hora para outra, o nosso teatro na escola começa a fazer tanto sucesso, e o número de apresentações aumenta tanto que eu me via obrigado a dar uma atenção especial para esse público que queria assistir o nosso trabalho. E foi aí que nos últimos 3 anos eu me dediquei ao trabalho exclusivamente da produção desses espetáculos para crianças, jovens e adultos. Voltei a atuar para ter um contato mais próximo com o meu público e também aprendi bastante com os jovens atores que trabalharam comigo nesses anos de produção. Eu penso que a arte, para ser arte, tem que ser o exercício de uma vida, como o trabalho de um alquimista que, ao longo da sua existência, mantém aceso um fogo filosofal, que dá origem a uma matéria-prima inexistente na natureza, aquela que transforma o chumbo em ouro e cura qualquer ferida da alma. Eu amo o que eu faço. Eu estou muito feliz com a minha história e pretendo, até meu último sopro de vida, pensar em poesia, fazer teatro, videoarte, documentário e, principalmente, dizer para o mundo que é possível sonhar e viver como artista. É possível.